Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente, pastor Belchior Júnior, e o dirigente da congregação, Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal. Aperte o sininho para receber as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Então, vamos à mensagem. O tema de hoje, nós iremos falar sobre o amor e o perdão de Deus. Muito bem. Baseado na Bíblia, em João, capítulo 13, o versículo 34 e 35 diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vós uns aos outros vos amei. E vós uns aos outros vos amais uns aos outros, e uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Para nós sermos discípulos de Jesus, para que o mundo saiba que somos servos de Deus, que somos identificados como discípulos de Jesus, temos que amarmos uns aos outros. No Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 17 e versículo 18 de Levítico, a Bíblia fala, Moisés ali escrevendo, que devemos, para que eles amassem os israelitas, os irmãos, mas que odiasse as outras pessoas que não eram seus irmãos. E Jesus, falando essa passagem, no Evangelho de Mateus, glória a Deus, no versículo 40, capítulo 5, versículo 43, vós ouviste o que foi dito, não é? Amai-vos amai o seu próximo e aborreceis dos seus inimigos. Mas eu vos digo que vós amai-vos vossos inimigos, não é? Amai-vos os vossos inimigos, assim também como eu vos amei a vós. Capítulo de Mateus, capítulo 5, versículo 34, não é isso? 44. Glória a Deus. E Jesus falando, eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E nós vemos, irmãos, o ensinamento que Deus, Jesus, para a sua igreja, um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. E uns aos outros vos ameis, para que nisto todos conheçam que sois meus discípulos, que sois meus seguidores. Eu quero contar uma parábola, uma ilustração,
de um escravo. Nós vamos ver a situação desse escravo. Havia um certo escravo em uma certa fazenda que ele era aleijado de uma perna, ele arrastava uma perna. Aonde ele ia era aquela dificuldade para ele andar. Ele tinha que arrastar a sua perna e ele era conhecido por todos. E diz ainda essa ilustração que esse escravo era um escravo fiel, ele era pontual no seu serviço, ele era pontual no seu trabalho. Tudo que ele fazia corretamente. E vejam que o seu patrão, observando essa situação, o seu senhor, observando a situação desse seu servo, desse seu escravo, ele chegou e chamou o seu escravo e disse: olha, Tião, eu tenho visto que você é uma pessoa correta, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa que não atrasa, faz tudo corretamente, não é? Com toda a sua dificuldade de movimentação. E o patrão ainda disse: eu comprei uma fazenda ao lado desta e vou precisar de um administrador e quero que você seja o meu administrador daquela fazenda. E assim o patrão, falando com ele, disse: amanhã nós iremos ao mercado e vamos comprar pelo menos 20 escravos para nosso início de trabalho imediato, para arrumar cerca, arrumar algumas coisas, tudo, e preparar a fazenda. E quando foi no outro dia, o patrão e o Tião, o escravo, foram para o mercado onde vende escravos. E quando eles chegaram no mercado, a primeira coisa que ele viu foi, o primeiro escravo que ele viu foi um senhor bem idoso, que estava sentado por causa do seu cansaço, da sua idade. Um senhor, cabelos estavam grisalhos, sua barba crescida também grisalhas, brancas. O seu peito estava já completamente, a pele estava enrugada, os seus braços estavam com as suas peles enrugadas, mostrando o quanto ele era idoso, o quanto ele era cansado. E Tião disse para o seu patrão, para o seu senhor: olha, meu senhor, esse é o primeiro escravo que eu quero que o senhor compre. O patrão ficou assustado, falou: mas Tião, ele não vai suportar o serviço. Ele é muito idoso. Ele não tem condições para enfrentar esse trabalho. Falei: mas não, meu senhor. Eu, como administrador, eu quero que o senhor compre esse primeiro escravo que seja comprado. E assim o patrão falou: bom, tá bom. E ficou ali naquela dúvida. O vendedor de escravo, percebendo que ia vender 20 escravos, ele falou para o seu senhor, falou: meu senhor, não precisa se preocupar, não precisa ficar aborrecido. Se o senhor vai comprar 20 escravos, o senhor pode levar esse velho de graça, ele só come. Ele só está esperando a morte. Pode levar de graça, não tem problema, não vou cobrar nada dele. Pode levar. E fique em paz com o seu administrador. E assim fizeram. Ele comprou escravos. Veja bem, irmãos, para nós falarmos de Jesus, para nós chegarmos na conclusão de Jesus. E ele comprou esse escravo. Quando chegou na fazenda, quando todos iam trabalhar, aquele escravo velho ficava sentado numa sombra,
Tião punha ele em uma sombra debaixo do pé de cacau. Quando fazia frio, Tião cobria ele com cobertor. Quando ele ia dormir, punha bastante capim no colchão para amaciar o colchão para ele. Quando ele ia comer, ele punha bastante carne para ele poder comer e se alimentar bem. E o patrão começou a observar o tratamento desse homem, desse senhor, né? Como que ele era tratado pelo seu administrador. Mas vejam, um dia o administrador, ou digo, o seu patrão chamou o administrador, reuniu todos os escravos, e colocou ali diante de si e perguntou: Tião, me responda uma coisa. Eu vejo como você trata esse senhor, esse escravo, completamente diferente de todos os outros. Porque ele, por acaso, esse escravo, ele é seu pai? Não, meu senhor. Esse senhor não é o meu pai. Ele é seu irmão mais velho? Não, meu patrão. Esse senhor não é o meu irmão mais velho. Então, Tião, quem é esse senhor que você trata ele completamente diferente dos outros? Por que é que você trata ele assim? E Tião, com os olhos cheios de lágrima, começou a dizer: esse senhor, quando eu tinha 10 anos de idade, ele era o administrador da fazenda onde meu pai e minha mãe eram escravos. E eu, passando debaixo de uma parreira de uva, apanhei uma bolinha de uva, um carocinho de uva, e chupei, e ele me viu pegando um caroço de uva, um grão de uva, uma bolinha daquela uva, e ele correu atrás de mim, e com um pedaço de pau ele me alcançou. Ele começou a me bater, a me espancar, espancou e me espancou. O meu pai, quando viu, a minha mãe, quando viu, correram para me acudir. Ele bateu na cabeça da minha mãe, ele bateu na cabeça da minha mãe, ele matou a minha mãe. Meu pai foi socorrer a minha mãe, ele bateu na cabeça do meu pai com aquele pedaço de pau. Ele matou meu pai, ele matou a minha mãe, ele quebrou essa perna que hoje eu arrasto. E vejam, este é o homem que eu estou falando para o senhor. O patrão, chorando, falou, emocionado, impressionado, falou: mas Tião, e por que é que você trata ele desse jeito? Eu trato dele desse jeito porque o meu Jesus falou: amai os vossos inimigos, assim como eu amei a vós. E nisto, disse Jesus, todos saberão que vós sois os meus discípulos. Então, todos conheceram Jesus naquele dia, porque viram que ele tinha um Jesus, ele tinha um servo. Ele tinha um servo naquela fazenda que servia a Deus fielmente, do mesmo jeito que ele seria o patrão dele. Veja, irmãos, o que disse Jesus: amai os vossos inimigos, assim como eu vos amei a vós. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos da cruz, nós andávamos no pecado e Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer no meu lugar. Vejam que amor tão grande. No livro Louvado Seja Deus, no livro de 1 João, no capítulo 8, capítulo 4, versículo 8 de 1 João, ou versículo 9, digo melhor, no capítulo 3 de João, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. E no capítulo 4 de João, versículo 9, e olha o que diz a palavra de Deus. Foi assim que Deus mostrou o seu amor para nós. Ele nos mandou o seu único filho, para que pudesse ter vida, para que nós pudéssemos ter vida por meio dele. Se nós vermos ali, Salmo capítulo, louvado seja Deus, 102, versículo 20, que Deus mostra para nós que nós estávamos na glória a Deus, com a nossa vida sentenciada à morte. Nós estávamos no corredor da morte. Salmo 102, versículo 20. Nós estávamos condenados à morte, estávamos no corredor da morte. Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele mandou o seu Filho nos resgatar, pagar o resgate, pagou o resgate com a sua própria vida, pagou a nossa liberdade com a sua própria vida. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Vamos ver, irmãos, agora, vamos ver o capítulo de Mateus, capítulo 18, não é? Que Pedro fala: Senhor, até quantas vezes, então, eu devo perdoar as pessoas que me devem, que peca contra mim? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes, tá bom? E Jesus falou: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Não é 490 vezes que temos que perdoar o mesmo pecado. Jesus falou isso que é para nós adquirirmos o desejo, a forma, para nós adquirirmos o hábito de perdoar, sermos pacientes, sermos perdoador. Nós vemos no Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia. Olha no versículo 1 que diz, não é? Que Jesus diz no versículo 1 do Pai Nosso, que ele diz que o seu nome seja conhecido por todo o mundo, que santificado seja o teu nome, conhecido seja o teu nome, que ele é santo. Dá-nos hoje o pão de cada dia e perdoa, meu Senhor. Olha a palavra, irmãos, que muitos crentes cometem, não é? Não julgando, mas cometem alguns equívocos. Perdoa-me, Senhor. O Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então quer dizer que nós somos responsáveis por essa palavra. Como Deus me perdoou, eu tenho a responsabilidade de perdoar a quem quer que seja que peque contra mim. No versículo 14 diz assim: porque se vós perdoardes o pecado daquele que pecou contra vós, o vosso Pai Celestial também vos perdoará a vós. Mas, se você usar aquela palavra que Paulo diz, não é? O capítulo 12 de Romanos, versículo 9, que o amor não seja fingido, não seja um amor hipócrita, que não seja um amor falso, mas diz no Pai Nosso: se vós não perdoarás
o pecado que alguém pecou contra vós, o vosso Pai do Celestial também não perdoará a vós. Você vai morrer no erro, você vai morrer no pecado, porque o seu pecado não foi perdoado. Se você não perdoou os outros, Deus também não vai perdoar a você. Nós vemos ainda que Jesus, continuando a falar com Pedro, o seu discípulo, 18, 22, 23, diz ainda a palavra de Deus, daquele mau credor, não é? Daquele mau credor. Aquele mau credor, ele chegou, ele estava, um certo rei, disse Jesus, o reino do céu é semelhante a um certo rei que foi prestar conta com seus servos. E pegando o primeiro, e diz assim as escrituras, deixa eu ler aqui, irmão, para os irmãos verem, não é? Um certo credor, um certo rei, foi prestar conta com os seus servos, não é? Capítulo 18 de Mateus, versículo 23, não é? A seguir, fala a palavra. Muito bem. Por isso o reino do céu pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Olha a dívida desse rapaz. 10.000 talentos. E nós vemos que, fazendo a conta por dia de hoje, irmãos, um talento, estive fazendo a conta nos dias de hoje, olha a dívida desse que o rapaz devia para o rei. 10.000 talentos. Um talento, no dia de hoje, o valor seria 60.000 reais. Um talento. 60.000 reais. É aquela barra de ouro, né? Aquele que dá 1 quilo, 2 quilos, não sei quanto quilo dá. Né? Mas aquela barra, ela custa 60.000 reais. É um talento de ouro. O rapaz devia 10.000 talentos, 600 bilhões de reais. Ele não ia conseguir pagar o resto da vida dele. Nem Deus acrescentando 100 anos a mais da vida dele, ele não conseguiria pagar 600 bilhões de reais. E aquele rapaz não tinha como pagar. Esse rapaz está representando a humanidade. É o que nós devíamos a Deus. Por isso nós estávamos presos. Por isso que nós estávamos presos, porque nós estávamos com essa dívida impagável. E vejam que aquele senhor, aquele rapaz, sério, não tinha como pagar. Como nós não tínhamos como pagar a Deus pela dívida do nosso pecado. Porque por um homem entrou pecado no mundo. E com o pecado, a carona, a morte pegou carona com o pecado. E por isso, todos nós pecamos. E destituídos, nós fomos da glória de Deus. Nós fomos desligados do privilégio de estarmos com Deus.
Toda alma que pecar, esta morrerá, diz o profeta Ezequiel. E o homem devedor não tinha como pagar, mas ele chegou ao Senhor. O rei falou para ele: se você não pagar, você pagar essa dívida, você vai ter que ser vendido como escravo, a sua mulher vai ter que ser vendida, os seus bens materiais, os seus filhos, tudo vai ser vendido para abater nessa dívida, mas mesmo assim não ia conseguir. Esse homem chegou e se humilhou. Senhor, nós não temos, eu não tenho, eu pagarei tudo, tenha paciência comigo. Ser paciente comigo, disse o devedor. Eu não tenho como pagar. E o Senhor, então, olha bem, usou de misericórdia com ele. O Senhor perdoou a dívida dele. E ele foi beneficiado com a misericórdia de Deus. Ele saindo dali feliz da vida, encontrou com alguém que servia para ele. Um colega de trabalho dele ali devia para ele, né, devia 100 moedas de prata, que daria, vamos supor, no dinheiro nosso. A dívida dele era 10 bilhões. E quem devia para ele era 1.000 e pouco reais, 2.500 reais, 2.000 reais. É uma dívida pagável. Mas só que a pessoa chegou para ele e disse, ele encontrou aquela pessoa e disse: paga o que você me deve. Ele falou assim: olha, senhor, no momento não tenho condição, mas tem um pouquinho de paciência comigo, que eu pagarei a conta, a minha dívida. E ele não teve paciência, ele não conseguiu ter paciência e perdoar aquela dívida, sendo que ele tinha sido perdoado uma dívida gigantesca. E ele foi, mandou prender o rapaz, o devedor. O devedor foi preso, ficou ali humilhado, até pagar toda a sua conta. Mas os outros colegas, quando soube disso, foram e contaram para o seu rei, para o seu senhor. Oh, senhor, sabe aquele que o senhor perdoou a dívida dele? Aconteceu isso com ele. O rei ficou irado, mandou buscar e falou: ó, servo mau, você agora vai pagar, você vai para a cadeia, você vai pagar vai ficar preso até você pagar toda a sua dívida. No versículo 34, aqui no 18, fala, eu vou até ler aqui para os irmãos, olha: então, indignado o seu rei, o seu senhor, o entregou a atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará, disse Jesus, olha, assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoares a cada um de seu irmão. Se você perdoar, o seu Pai também vos perdoará. Na oração do Pai Nosso que ele nos ensinou. Mas se você não perdoares, o vosso Pai também não perdoará. Aquele homem não ia, nem no inferno ele ia conseguir pagar aquela dívida. Mas em lugar nenhum ele ia conseguir pagar essa dívida. Essa dívida só foi paga por causa da misericórdia de Deus e por causa da humilhação. Deus aceitou a humilhação. Quando a igreja, por que a nossa dívida foi paga? Porque nós se humilhamos diante de Deus, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós cremos na sua palavra, e Ele nos abraçou, e Ele perdoou o nosso pecado, Ele pagou a nossa dívida, Ele pagou toda a nossa dívida. Louvado seja Deus, ali na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos a nossa dívida paga, nós olhamos Jesus pagando a nossa dívida, nós olhamos Deus usando de misericórdia conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Que disse ainda Paulo,
que o nosso amor não seja fingido, mas nós temos que termos um amor sincero com nossos irmãos em Cristo Jesus, para que todos vejam que realmente Deus nos aceitou para sermos discípulos de Jesus, que nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus, e nós sendo discípulos de Jesus, todos saberão quem é Deus. Quem é Deus? Por meio do nosso testemunho, do amor que nós mostramos ao próximo, do amor não fingido que nós mostramos a todo mundo, aos nossos amigos, aos nossos irmãos em Cristo, aos nossos que não são também irmãos em Cristo, mas são vizinhos, que são todos, nós amamos todos em Cristo Jesus. E que Deus, amando, em Cristo Jesus, abençoe a todos, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.